Olá a todos. É, Meu nome é Antônio Evangelista de Freitas, né? Sou professor pesquisador na Universidade Federal de São João del Rei. Minha formação ela é no direito e na engenharia, né? E hoje nós trataremos do assunto de privacidade e segurança na internet como uma palestra do Combradir, ok? A estrutura da nossa apresentação: é, uma introdução para contextualizar alguns assuntos pertinentes à palestra. Depois, veremos a privacidade e a segurança, né, o conceito de privacidade e segurança, e especialmente no ambiente da internet, com todas as singularidades dessas duas questões da privacidade e da segurança no ambiente da internet. Depois abordaremos a regulação da internet no Brasil, né? É, com as duas leis que regulam o uso da internet no Brasil, que é o Marco Civil e a LGPD. Depois trataremos do monitoramento estatal no tráfego na internet e as consequências disso na privacidade e na segurança, no uso da internet. Depois as conclusões sobre todo o assunto tratado. Então, faremos uma introdução ao assunto, né, que deixando claro que essa discussão aborda os aspectos jurídicos envolvidos com a utilização da internet, né? Então, o uso da internet, das novas possibilidades que a internet proporciona, é, ocasiona novos fatos jurídicos. E esses fatos jurídicos têm que ser analisados diante dessa nova realidade, né? Então, são usuários comuns, né, usando a internet, gerando esses novos fatos jurídicos. E, obviamente, atrelados às questões técnicas relacionadas ao uso da internet. Então, o foco principal é a segurança e a privacidade na navegação do usuário da internet. Então, o conceito de privacidade, não é? A privacidade ela está intimamente ligada à dignidade da pessoa, ok? É um direito fundamental, né? É um direito positivado na Constituição Federal, na Constituição da República de 88, né? Mas não é um direito absoluto, como, aliás, nenhum direito é absoluto, né? Ele tem que ser balanceado, ele tem que ser conjugado com outros direitos, obviamente, né? E isso nós discutiremos depois, ok? Então, vamos examinar, então, o conceito da privacidade, né? A privacidade está intimamente ligada à dignidade da pessoa, né? Ela é positivada na Constituição da República de 88, né? Mas não é um direito absoluto. Como qualquer outro direito, ele tem que ser equalizado, ele tem que ser conjugado com outros direitos, ok? Na Constituição da República, no artigo 5º, né, é nítida a proteção à privacidade, onde se fala que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a privacidade ela é garantida no artigo 5º da Constituição, né? E, por analogia, também é garantida nas comunicações via internet, né? Salvo por determinação judicial,
né? Se houver uma determinação judicial, aí essa privacidade pode ser quebrada, né? A privacidade é um direito subjetivo privado, então ele é próprio da pessoa, um direito subjetivo, né? Ele é geral, porque ele é extensivo a todas as pessoas, sem nenhuma restrição, e ele é imprescritível, visto que ele é vitalício, né? Então não há um tempo para se exercer a privacidade. A todo momento você pode exercer o seu direito à privacidade, não é? Com relação ao conceito de privacidade, Brandels fala que é o direito de ser deixado em paz, ou seja, você controlar a exposição dos seus assuntos, das suas características, das suas informações, a controlar a exposição ao resto da sociedade. Então, você tem esse direito de controlar a exposição, ou seja, você tem o direito de expor só o que você queira, ok? Alex tem a teoria das esferas, onde, segundo ele, seriam três esferas concêntricas, onde a esfera interna seriam as informações, as características que você não quer é, é, expor para ninguém, né? Então elas são suas, então ela é uma esfera menor, ela é uma esfera mais interna. Uma segunda esfera maior, né, concêntrica, a primeira, seriam algumas informações que você quer expor para um grupo de pessoas, alguns amigos, alguns familiares, um grupo restrito, né? Esse grupo, obviamente, pode ser maior, pode ser menor, mas um grupo. E uma terceira esfera, que é uma esfera maior, que engloba as informações e características que você quer compartilhar com toda a sociedade, ok? E essas esferas, né, serão protegidas de formas diferentes. Então, quanto mais interna as informações estiverem nessas esferas, maior será a proteção, né? E, como nós falamos, a privacidade não é um direito absoluto, não é? E, inclusive, existe uma dicotomia entre o direito à privacidade e a liberdade de expressão, né? São direitos que, em alguns momentos, podem ser conflitantes. Então, você tem que saber conjugar esses direitos, né? O que vai sobrepor quando esses direitos estiverem em conflito? A privacidade ou a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, inclusive, garantida também na Constituição, né? Na realidade, quem vai ditar isso é o caso concreto. Então, no caso concreto, você terá que examinar e verificar qual é o direito que vai se sobrepor ao outro, a privacidade ou a liberdade de expressão. E a privacidade na internet, que é o nosso objetivo, examinar a privacidade na internet. O advento da internet, a popularização da internet, né, sem dúvida nenhuma, aumentou o risco de violação da privacidade. Por quê? Porque as interações humanas foram incrementadas. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas interagem mais com redes sociais, não é? Principalmente. Então, essa interação maior cria um aumento de risco de violação da privacidade, não é? A coleta e comércio de dados cadastrais, que inclusive é tema da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas antes da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, já haviam artigos que garantiam a privacidade, principalmente no Código de Defesa do Consumidor, a privacidade de dados coletados. Então, isso aí já existia tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. A Lei de Proteção a Lei Geral de Proteção de Dados só veio ratificar e operacionalizar essa defesa dessa proteção aos dados cadastrais coletados, né? Aqui vale a pena a gente falar dos cookies, né? Os cookies
são números que são atribuídos quando você visita um certo site, né? Então, a primeira vez que você visita um site na internet ou qualquer outro aplicativo, esse cookie ele é setado, né? E numa segunda visita que você fizer a esse site, você levará essa identificação. Então, aquele servidor, aquele site saberá que você já o visitou, né? E, inclusive, saberá quais foram os caminhos que você seguiu dentro daquele site, né? Imagina, por exemplo, que seja um site de e-commerce, né? De comércio eletrônico. Então, na segunda vez que você visitar esse site, ele já saberá o seu gosto. Por quê? Porque na visita anterior você já teve mapeado todo o seu caminho dentro do site, todas as suas preferências, né? Então, com os cookies, você consegue lançar a mão de uma propaganda direcionada, por exemplo. Então, se você visita um site de viagens, você vai receber uma série de propagandas sobre hotéis, sobre passagens, né? Por quê? Porque você é mapeado pelos cookies, né? Você é lembrado, né? Toda a sua navegação na internet, ela é rastreada, digamos assim, pelos cookies, né? E é uma questão técnica de redes de computadores, né? A questão dos crackers, né? O termo correto é cracker, não é hacker, né? Hacker é o curioso, cracker é aquele que quer fazer mal, que quer obter vantagem numa invasão a um sistema de dados, por exemplo, né? Então, os crackers podem se aproveitar disso, né? E com a utilização dos cookies, podem fazer atividades, né? Executar atividades que podem ser danosas ao usuário, né? A questão da autoexposição, principalmente com as redes sociais, essa autoexposição, né, a exposição por conta da própria pessoa, ela é cada vez maior. Então, muitas pessoas postam bens, casa, o dia a dia, a escola que frequenta, né? Então, isso tem, inclusive, tem aspectos de segurança, lato sensu, que podem ser perigosos, né? Então, você postar todo o seu dia a dia para uma pessoa mal intencionada, você está dando todas as informações que ela precisa, tá certo? Né? Mas é uma questão comportamental. A nossa sociedade caminha cada vez mais para isso, para a intensificação de uso de redes sociais e essa autoexposição nas redes sociais, não é? Uma outra questão é a expectativa de privacidade. O que que acontece? Se você está em casa, por exemplo, no seu lar, a sua expectativa de privacidade é muito alta, né? E ela tem que ser protegida de forma importante, de forma forte, né? Agora, se você está, por exemplo, num show público, né, numa praça, num ambiente público, a sua expectativa de privacidade vai ser menor. Então, a proteção à sua privacidade também vai ser menor. Então, depende muito de qual é a sua expectativa de privacidade. Se ela é alta, a proteção será alta, ok? E um último aspecto da privacidade na internet é o monitoramento governamental, né? Então, o Estado, né, ele monitora os seus cidadãos, né? A gente vai falar mais à frente, inclusive, dar exemplos que realmente, em muitos casos, os estados, né, os governos dos países, eles executam esse monitoramento para diversos fins, né? Então vamos à questão da regulação da internet no Brasil, né? Primeiramente, um histórico da internet, né? A internet ela surgiu com o nome de ARPANET, nos Estados Unidos, com um uso militar. Então, o exército americano é que tinha o controle, né? As Forças Armadas tinham o controle da ARPANET. Surgiu de forma muito incipiente,
ligando apenas alguns centros de informação militares. Depois, algumas universidades foram conectadas. Estamos falando lá da década de 70, tá certo? Década de 60, década de 70. Então, essa rede, ela de forma muito vagarosa, ela foi crescendo, foi agregando universidades, depois, com o tempo, agregando redes de grandes empresas, e ela foi crescendo, crescendo, até chegar na década de 90, onde ela foi descomissionada, ou seja, o controle dela saiu da mão do exército americano e foi para a mão da sociedade. Então, existem organismos internacionais, como a ICANN, por exemplo, que têm a gestão da internet. Então, não é mais uma gestão governamental, puramente governamental, é uma gestão da sociedade. A ICANN, no âmbito internacional, e no Brasil, o Comitê Gestor da Internet, o CGI. Ok? A questão da globalização, né? Esse crescimento do uso e da utilização para diversos fins da internet leva a uma necessidade de regulação, ou seja, leis que regulem o uso da internet. E, nesse sentido, existem algumas correntes. Como fazer essa regulação? Existe a corrente libertária, onde prega-se um direito próprio, exclusivo para a internet, como os atos, teoricamente, são peculiares e próprios da internet, teria-se um direito só, exclusivo, próprio para a internet. Há a corrente do direito internacional, onde você teriam leis que valeriam em todos os países, né, levando a uma regulação globalizada, digamos assim, né? E existe a corrente tradicionalista, onde você apenas aplicaria o direito aos novos fatos ocorridos na internet. Então, por exemplo, se há alguém comete estelionato, se ele está cometendo estelionato na internet, é um estelionato. Então, já existe a regulação para o crime de estelionato. Então, é apenas aplicar essa legislação que já existe a esse fato que foi cometido na internet. Né? E, inclusive, a corrente tradicionalista é a que mais se aplica, é o que tem sido utilizado na regulação da internet no mundo e no Brasil também. Então, nós vamos abordar as duas principais leis utilizadas no Brasil para regular o uso da internet. A primeira, a Lei 2.965, de 2014, conhecida também como Marco Civil da Internet. E a Lei 13.709, de 2018, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Né? São leis relativamente novas, né? O Marco Civil com 10 anos, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados com 6 anos, mas ela só entrou em vigor, na realidade, em 2020, então de aplicação são 4 anos. Né? O Marco Civil da Internet é um texto essencialmente principiológico, estabelece princípios na utilização da internet, estabelece fundamentos e objetivos do uso, da disciplina do uso da internet no Brasil. Já a LGPD, né, é um conjunto de regras a serem seguidos por empresas públicas e privadas sobre a maneira correta de fazer a coleta, tratamento, utilização, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Então, a LGPD se aplica às empresas que têm por negócio a coleta de dados. Negócio primário ou secundário, obviamente, né? Porque às vezes a empresa é uma empresa de varejo, mas coleta dados também, né? Então, o Marco Civil da Internet, né? Ele estabelece direitos e garantias dos usuários. No texto
da lei, você vai verificar que o Marco Civil da Internet coloca a internet como forma de se atingir a cidadania plena. Então, o uso da internet, inclusive, deve ser fomentado, deve ser protegido pelo Estado, protegido na forma de garantir o acesso ao cidadão, né? Para que ele tenha essa cidadania plena, possa exercer todas as prerrogativas de um cidadão, né? No texto do Marco Civil também podemos ver que é inviolável a sua comunicação de dados na internet e garantido também o seu sigilo, né? Também no Marco Civil existe a garantia da não suspensão da utilização da internet. Em alguns países existe uma possibilidade de punição ao usuário pela suspensão de uso. Então, se o usuário comete alguns delitos previamente listados, ele pode ter como sanção a suspensão de utilização. No Brasil, isso não é permitido no texto do Marco Civil, né? E uma outra questão, a manutenção da qualidade. Então, no Marco Civil também é expressamente positivado que as empresas que oferecem serviço da internet devem prezar pela qualidade. A responsabilidade dos provedores. Existem dois tipos de provedores: os provedores de conexão e os provedores de aplicação. Provedores de conexão são os que te dão o acesso à internet e cobram por isso. E os provedores de aplicação que te fornecem os serviços da internet, não é? Então, aquela empresa que te oferece o acesso à internet é um provedor de conexão, e aquela empresa que te dá um serviço, por exemplo, o YouTube, né, é um serviço, é um provedor de aplicação, né? Outra questão que está no Marco Civil é a limitação da responsabilidade. Você não pode responsabilizar os provedores por tudo que aconteça na internet. Então, fatos jurídicos que acontecem na internet são de responsabilidade de quem os comete e não dos provedores que fornecem esses serviços. Ok? Então, há uma limitação da responsabilidade. Isso porque, para se proteger a inovação da rede, para se proteger o investimento para novos serviços, para serviços que o usuário ainda não tinha, tá? Ou seja, inovação de aplicação. E isso caminha para a responsabilização do indivíduo pelos seus atos. Então, o indivíduo que comete os delitos é que deve ser responsabilizado. Os provedores só terão uma responsabilização se descumprirem ordens judiciais. Então, se descumprirem ordens, por exemplo, de se tirar algum vídeo do ar, então eles serão responsabilizados, né? Mas só no descumprimento de ordens judiciais, né? A LGBT também prevê que se o provedor de aplicação for notificado sobre a coleta de dados e não obedecer, ele será responsabilizado. Então, ainda sobre o Marco Civil, há a questão da guarda dos registros, né? Você tem diversos registros quando você se conecta à internet, IP, né? Portas lógicas de comunicação. Então, a lei também trata, né, o Marco Civil, dessa guarda desses registros, né? Expressamente quando deve ser guardado, né? Horário que você se conectou, IP que se você se conectou, né? Tudo isso, de onde você estava se conectando. Então, tudo isso é responsabilidade dos provedores guardarem essas informações, obviamente, por um determinado período. Isso está expresso no Marco Civil também, né? E isso também protege a privacidade. Por quê? Porque esses dados não podem ser liberados a não ser por ordem judicial. Uma outra questão é a neutralidade da rede, né? Onde você tem um tratamento isonômico aos pacotes de dados, ou seja, aos dados dos usuários.
Então, não pode haver uma preferência, tá, de transmissão para um certo usuário, para uma certa aplicação. Todos são iguais no tratamento da internet, né? Na época do que o Marco Civil foi sancionado, e antes um pouco quando ele era discutido, houve um forte lobby das empresas de telecomunicações para que se não respeitasse a neutralidade da rede, ou seja, que pudesse existir acessos diferenciados à internet. Esses acessos diferenciados poderia criar, por exemplo, você poderia pagar mais barato para comunicações, por exemplo, que não envolvessem vídeo, que fossem, que a entrega não fosse imediata, né? Mas isso criaria duas classes de usuários, né? E isso não seria interessante para a isonomia do cidadão no uso da internet. Tá? Questões técnicas são envolvidas, né? Os provedores também faziam esse lobby baseado nessas questões técnicas, por quê? Porque comunicações multimídia de transmissão de áudio e de vídeo requerem um tempo, um atraso que seja pequeno. Então, se você pudesse dar preferência para essas comunicações, a qualidade melhoraria. Mas optou-se por não. Todas as comunicações são iguais, o tratamento delas na internet, no Brasil. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Antes de falar dela, a gente tem que falar do modelo de negócio da internet, né? Você, como acesso, você paga o seu acesso à internet através do seu provedor de acesso. E muitas vezes você não paga o provedor de aplicação. Então, por exemplo, YouTube, Instagram, né, Facebook. Então, esses provedores de aplicação, normalmente você não paga. Você pode até ter opções pagas, mas você tem a opção de ser um usuário não pagante, né? Mas, na realidade, eles têm que ter lucro na sua operação. E esse lucro vem de onde? Esse lucro vem da venda dos dados pessoais. Então, há um comércio estabelecido na internet de venda e troca de dados pessoais. Isso vale dinheiro. Isso vale a subsistência dessas empresas. Então, é um modelo de negócio da internet. A venda de dados que, em parte, sustenta o uso dessas aplicações gratuitas, né? Sabendo disso, que esses dados são coletados e sempre foram, tá certo? Tem que existir uma lei para regulamentar essa coleta, essa venda e essa troca desses dados cadastrais, né? Então, o principal objetivo, né, dessa legislação é proteger os direitos básicos e fundamentais de privacidade e liberdade, bem como a livre formação de personalidade das pessoas, como se protegendo os dados cadastrais, né? Então, a LGPD é um marco regulatório de dados pessoais no nosso país, vigorando desde setembro de 2020, apesar dela ser de 2018, ela só começou a vigorar em 2020. Ela abrange tanto meios digitais quanto físicos, ou seja, qualquer tipo de cadastro da pessoa, né? E parte do princípio de consentimento do proprietário dos dados, ou seja, tem que haver um consentimento explícito do usuário que os seus dados serão coletados. Então, ele está consentindo que os seus dados sejam coletados. Fundamentos, então, da LGPD. Primeiro fundamento: respeito à privacidade dos dados pessoais. Liberdade de expressão, comunicação, opinião e informação. É inviolável a honra, a imagem, a intimidade do indivíduo. Garantia dos direitos humanos
e do livre progresso da personalidade das pessoas e desenvolvimento econômico e tecnológico. Ou seja, tem que proteger os dados pessoais, mas também você tem que dar seguimento à utilização da internet e inovação na internet. Uma questão que está expressa na lei é a proteção especial aos dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados que a pessoa não quer que seja compartilhado com as outras, não é? Não quer que seja coletado, não quer que seja compartilhado. Então, tem alguns poucos dados que não podem ser submetidos a essa coleta, né? E se forem coletados de forma nenhuma, podem ser vendidos, podem ser trocados, né? São os dados sensíveis, como orientação sexual, religião, né? Então, são dados que têm que ser protegidos, né? Questões políticas, orientação política, né? Então, são dados sensíveis, não podem ser vendidos, trocados, né? E uma outra questão é uma proteção especial aos dados de crianças e adolescentes. Então, tem que se ter uma especial atenção e um especial cuidado quando se coleta dados de crianças e adolescentes. Ok? A responsabilização. Os agentes de tratamento serão responsabilizados em caso de violação da segurança dos dados. Ou seja, se essas empresas que coletam dados, seja como uma atividade secundária, seja como uma atividade primária, ou seja, se é uma empresa de coleta de dados, o negócio dela é coleta de dados, ou seja, uma coleta primária, né? Ou uma coleta secundária, ou seja, uma empresa de varejo, de venda de eletrodomésticos, por exemplo, mas que faz cadastro dos seus clientes, né? Então, ela também pode comercializar esses dados, trocar esses dados, né? Então, qualquer que seja essas empresas que façam essa coleta, ela vai ser responsabilizada se esses dados vazarem, ok? A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia, né, ligada ao Ministério da Justiça, né? Recentemente, ela proibiu a empresa Meta, que controla o Facebook e o Instagram, que ela proibiu de usar os dados de usuários para treinamento de inteligência artificial, ok? Então, mudou, há menos de um mês atrás, essas empresas mudaram a sua política, né, de privacidade e expuseram isso, né, pediram a concordância dos usuários, mas isso feria a lei, né? Por quê? Porque isso extrapola a questão da coleta de dados, porque aí você vai estar usando os seus dados para treinar a inteligência artificial, inclusive dados, fotos, de crianças. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados foi lá e proibiu, mandou que essas empresas voltassem atrás com essa política de privacidade, né? Onde se proibia o treinamento da inteligência artificial, ok? A questão do monitoramento estatal, a gente coloca aqui como um exemplo o monitoramento feito nos Estados Unidos, mas na China também é feito esse monitoramento, na Rússia também é feito esse monitoramento, em muitos países, né? Então, nos Estados Unidos especificamente, foi uma questão que foi muito vinculada há alguns anos atrás, né, porque o Edward Snowden, né, numa entrevista, ele expôs toda a questão de coleta de dados que a NSA, que era a agência americana responsável por segurança, toda essa monitoração que essa agência fazia nos dados dos Estados Unidos. E aí tem uma questão técnica envolvida também. Por quê? Porque a internet, ela tem o seu núcleo nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela surgiu lá. Então, muitas vezes, uma comunicação entre
pessoas no Brasil, entre sites no Brasil, muitas vezes esses dados vão aos Estados Unidos e voltam. Por quê? Porque a arquitetura da internet é assim, tecnicamente ela foi concebida assim, porque o início dela foi nos Estados Unidos. Tá? Então eles têm essa, digamos, essa vantagem. Os Estados Unidos têm o núcleo da internet. Então eles têm condições de monitorar a comunicação de quase do planeta inteiro. Né? Então, essa é que é a questão. E o ordenamento jurídico americano, né, que é o ato patriótico, né, que é uma lei que garante ao governo emitir ordens de vigilância para atingir qualquer um que seja considerado relevante para a investigação de segurança nacional. Ou seja, se a justiça americana alegar que há uma questão de segurança nacional envolvida, né, ela pode emitir ordens para se monitorar tráfego em massa, ok? E agora a questão, como mitigar então esse monitoramento de tráfego, né? Existem algumas alternativas técnicas e algumas alternativas jurídicas. As alternativas técnicas, a primeira seria a descentralização da internet e uma maior democratização de seus órgãos de controle. Então, nós já mencionamos que está muito centralizado nos Estados Unidos, na Europa, um pouco também. Então, descentralizar essa estrutura da internet. Só que isso envolve investimento, né? Então, é uma questão também complicada. E se utilizar mais criptografias, criptografar os dados, esconder os dados, né? Mas você tem problemas técnicos envolvidos aí também com essa criptografia excessiva, poderia trazer prejuízos técnicos à comunicação. As alternativas jurídicas, a primeira delas, né, seria mudar o ordenamento jurídico americano, mas isso, obviamente, que depende de uma série de fatores, né? E uma segunda alternativa seriam tratados internacionais que regulamentassem a invasão de privacidade, promovida por estados não pátrios ao usuário. Ou seja, você chegar a tratados internacionais sobre o assunto. Mas a gente sabe que os tratados eles têm que ser ratificados pelos países para terem validade jurídica naquele país. Então, se os Estados Unidos não ratificar esses tratados, não vai ter nenhum efeito, né? E não só os Estados Unidos, também a China, né? Também a Rússia. Então, todos esses países aí que fazem esse monitoramento. O Brasil é alvo dessa invasão de privacidade? Sim, sim. Há diversos interesses econômicos, políticos que levam a essa invasão de privacidade, né? Uma possível contramedida através do direito internacional seria colocar em prática os tratados que já existem, né, de tutela da privacidade, mas como a gente já falou, os tratados eles têm que ser ratificados e cumpridos pelos países, né? Ou seja, a questão ela é mais política do que vinculante. Tem que haver uma vontade política na execução desses tratados. Então, como uma conclusão, chegando ao fim da nossa exposição, a internet, sem dúvida nenhuma, é uma revolução na comunicação humana, é a revolução da informação, mudando a forma do ser humano trabalhar, mudando a forma do ser humano interagir nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais, nas suas relações de compra, de venda, enfim, é uma revolução na comunicação humana. Novos atos jurídicos e violações de direitos cometidos pela internet vão existir, né? O maior exemplo deles é a invasão de privacidade. Há necessidade de uma mobilização da sociedade para adaptar-se a uma nova conjuntura social, imposta por esse uso cada vez maior da internet. Mas a população encontra-se, às vezes, desinformada e, às vezes, desinteressada pelo assunto. Não é? Há muitas pessoas não se importam com a invasão da sua privacidade, por exemplo. Não é?
A solução dessa problemática ela é multifacetada, como também a sua origem. Ou seja, o que originou toda essa questão, ela tem múltiplos ângulos, múltiplas razões. Então, a solução também terá que vir de diversas fontes, ok? E também há a necessidade da adequação de suportes legais existentes, acrescidos de inovação jurídica quando necessário. Exemplos: Marco Civil e LGPD. Ou seja, aquela questão da corrente tradicionalista. Não é? Já existe uma regulamentação, delitos, né, positivados. Agora, quando há necessidade de uma inovação legislativa, então aí você efetivamente vai fazer essa inovação. Mas já existe todo um arcabouço jurídico para garantir direitos de utilização na internet. Não é? Eficientes e democráticas formas de governança da internet também contribuem para a proteção do direito de privacidade do usuário. Ou seja, evoluir-se cada vez mais na gerência da internet, na governança da internet, que é uma governança da sociedade. Lembrem-se, a ICANN, de uma forma global, e no Brasil, o CGI. Então, temos que evoluir nessa gerência, nessa governança. Tá? Outra questão, a criação de normas internacionais através de tratados pode ser uma solução paliativa, ou seja, uma solução para se atacar as consequências, mas não a causa do problema. Né? Tecnicamente, o problema também poderia ser atacado por uma descentralização maior na internet, mas como a gente já mencionou, isso envolveria muitos custos e a sociedade talvez não esteja disposta a arcar com esse grande investimento. Enfim, nós temos um uso cada vez maior da internet e temos que evoluir na governança da internet, na regulação do uso da internet, para proteger o direito à privacidade e à segurança, na navegação da internet. Obrigado a todos pela atenção dispensada. Essas foram as nossas referências, de onde retiramos muito do conteúdo que passamos aqui. Ok? Obrigado a todos mais uma vez.